Boa noite. Glória a Jesus. Deus é bom, justo e fiel. Né, Leandro? Leandro Augusto está firme e forte. Glória a Jesus. Vamos orar então. Dar glória a quem merece glória e honra. Existe um Deus que não está longe do teu coração. Deus não está alheio àquilo que você está passando. Isso é muito importante você entender. Pai, nessa noite te damos todo louvor e toda honra. Te damos todo louvor. Te damos toda honra. Tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és extraordinário, Tu és magnífico. Honra e glória somente a Ti. Domínio e poder pertencem a Ti. Damos ao Senhor toda a autoridade nessa noite para entrar em cada situação que estamos enfrentando. E o Senhor tem a resposta poderosa para cada um de nós. Nesta noite, Pai, nos levantamos contra toda a operação oculta, contra este lugar, contra as pessoas que estão comigo aqui pela internet. Nós temos a autoridade sobre toda a força de Satanás, todo o poder das trevas. E nós dizemos nessa noite, toda operação maligna seja nada. Tudo aquilo que foi enviado para perturbar a reunião se torne nada nessa noite. Nós damos ao Senhor a honra e a glória. Obrigada, Pai, pelo improvável do Senhor para cada um de nós. Era simplesmente improvável. Aos nossos olhos era improvável. E o Senhor tornou provável. Obrigada pela manifestação de cura durante a leitura da palavra. Obrigada pela libertação que acontece durante a leitura da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é poderosa. A Tua palavra nos levanta, a Tua palavra nos cura. Eu digo, seja curado. Eu digo, seja livre. Eu digo, seja perdoado, seja abençoado em nome de Jesus. Muito obrigada por essa noite gloriosa da presença do Teu Espírito. Nós Te amamos, Senhor. Amamos a Tua palavra, desejamos a Tua palavra. Tu és aquele que desejamos, Pai, cada vez mais de Ti, menos de nós. Que haja revelação, entendimento, palavra ao nosso coração nessa noite, Pai. Que aquele que está dormindo seja acordado nessa noite com a Tua palavra viva, eficaz e cortante. Nós Te amamos, Pai. Amamos a Tua palavra. Obrigada pelo milagre que o Senhor opera na nossa casa nessa noite. O Senhor é Deus que opera milagres. Eu Te agradeço pelo milagre que o Senhor opera na minha casa. Eu Te agradeço pelo milagre que o Senhor opera na vida dos meus irmãos. Eu Te agradeço, Pai, pelos milagres que o Senhor opera no meio da igreja nessa noite. Na vida de cada pessoa que está comigo conectada pela internet, na casa de cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Tu és o Santo de Israel. Não há Deus maior, não há Deus melhor do que o Senhor. Damos ao Senhor toda a honra e toda a glória nessa noite. Amém. Aleluia. Quero falar um pouquinho sobre o mundo espiritual. Nós temos que entender que o mundo espiritual é mais real do que aquilo que nós enxergamos. Não pense que Satanás não está te combatendo, ele está te combatendo. Ele nos combate o tempo todo. A palavra de Deus diz que ele rouba de nós a palavra. Se você não ficar atento, você pode sair nessa noite desse lugar e nem se lembrar mais do que eu falei. Ele roubou toda a palavra do teu coração. Você não consegue lembrar de nada. Simplesmente tudo é apagado na sua mente. Porque do que o diabo tem medo? Ele tem medo da verdade estabelecida em você por meio da palavra. É disso que o diabo tem medo, da verdade.
E você tem que saber que você, como eu, temos uma autoridade sobre ele. A palavra de Deus diz que nós podemos pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá nos causar. A palavra de Deus diz que se você crê em Jesus, você expulsa demônios. Talvez você fique muito alheio a essa verdade. Você não pode achar que tudo que acontece na sua vida é natural. Nós temos que entender que existe uma guerra estabelecida. E você pode manter Satanás longe de você de que maneira? Ficando cada vez mais perto do Altíssimo. Cada vez mais firmado nessa verdade. Entendendo que nós precisamos nos edificar na nossa fé santíssima. Você precisa crescer e amadurecer. Existe um caminho de crescimento. Não é somente ser salvo, nós temos que crescer na nossa salvação. Você tem que entender que a vida continua, que aqui não é para sempre, que o céu também não é para sempre. Você tem que entender que estamos indo em direção à Nova Jerusalém. Lá é para sempre. Lá é o lugar que Deus criou para nós, uma nova terra, um outro universo. Tudo que Deus entregou para Adão, e Adão entregou para Satanás, porque Adão entregou para Satanás de graça, será destruído, será queimado. Todo o planeta Terra, todo o universo será destruído. Depois desses dias, nós estamos na última dispensação, tempo da graça, e vai soar a última trombeta, e haverá o arrebatamento da igreja no mesmo momento que Jesus estiver vindo, a igreja irá se encontrar com ele nos ares. Será no mesmo momento, no mesmo instante. Soa a trombeta, Jesus vindo, colocando os pés em Jerusalém, nós, aqueles que estiverem vivos na terra, terão seu corpo transformado. Teremos um corpo glorificado e vamos nos encontrar com ele. E aí começa uma outra etapa. O milênio de Jesus na terra. Depois do milênio, Satanás será solto novamente, uma multidão ainda irá seguir Satanás. Incrível. Para você ver que aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Nós temos que nos fortalecer, na verdade, cada vez mais. Você não pode ficar leigo à vida de Deus, levar a sua vida de qualquer jeito. Nós temos que estar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansando neste lugar. Ali nós estamos protegidos. Ali é o lugar que você deve estar, que eu devo estar. Jesus já preparou para nós um caminho maravilhoso de vitória. Você tem que compreender que todos nós nascemos espiritualmente mortos. Você é um ser espiritual, você nunca vai deixar de existir, nunca. Você tem que começar a pensar no que é a sua vida. E saber que hoje nós precisamos crescer e amadurecermos no verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Vamos começar então nessa noite em Lucas capítulo 10. Aqui Jesus manda os 70 discípulos irem para pregar o reino, o evangelho. E nós vamos ver que existe um ide também para cada um de nós. E nós temos que compreender que existe um processo. Você tem que ter paciência com você. Nós temos que entender que nascemos de novo, mas estamos ainda dentro de uma carne adâmica, de um odre velho. Uma carne que nos dá trabalho, que ela deseja coisas que nós não deveríamos desejar. Nós temos que compreender que fazemos parte do reino de Deus. Existe um rei que governa esse reino. Jesus é o nosso rei.
Você é filho, filha do Deus Altíssimo, tem uma autoridade. E você precisa entender que se você crê em Jesus, você também expulsa demônios. Hoje eu perguntei para uma jovem cristã, você expulsa demônios? As coisas estão dando errado na sua casa, você expulsa demônios? Você diz, diabo, sai da minha casa, sai das minhas coisas? Não, ela disse. Porque ela não entendeu que ela tem autoridade. Você entra na sua casa e você vê que as coisas não estão, você sente que as coisas não estão normais. Você tem que repreender Satanás, não é no grito, é na autoridade que você tem. Não é como, quanto mais eu grito, mais Satanás foge de mim. Não, ele nem liga. Se você não tem autoridade, não entende autoridade, ele não vai se importar. Mas uma criança de 10 anos que entende a autoridade que ela tem em Cristo, porque ela nasceu de novo, ela expulsa demônios. Há muitos anos eu conheci testemunho de um garotinho de 7 anos. Devia ter 7, 8 anos. Isso há muitos anos. Ele morava na periferia de São Paulo, os pais eram alcoólatras, uma vida horrível. Uma família totalmente disfuncional. E a minha amiga evangelizava o bairro. E aquele garotinho, junto com outras crianças, aceitaram Jesus, nasceram de novo. E aquele garotinho foi batizado no Espírito Santo. E ele entendeu a mensagem poderosa do Evangelho. E ele começou a orar junto com as outras crianças a favor dos pais, entendendo que a oração era um instrumento poderoso que alcança o céu. Bom, resultado de tudo. Toda a casa dele se converteu. O pai saiu da bebida, a mãe, do desemprego. As coisas mudaram rapidamente. E era um garotinho de 10 anos de idade. Mas ele nasceu de novo. E ele entendeu a autoridade da oração. Você precisa dar a Deus autoridade por meio da sua oração. Você tem que ser uma pessoa que ora. Uma pessoa que expulsa demônios, sim. A pessoa que diz, diabo, solta a mente dos meus filhos, porque os meus filhos são ensinados do Senhor, e não pelo mundo, e não por você. Diabo, solta a mente do meu marido, espíritos sedutores, abandonem a minha casa agora, em nome de Jesus. Você tem que abrir a sua boca e orar, expulsar. Você não pode achar que está tudo certo, que é o mundo, que é a vida. O diabo veio matar, roubar e destruir. Teu marido está esquisito? Por que ele está esquisito? Vá orar, minha irmã. Vai expulsar esse espírito maligno da mente do seu marido. Não é normal. Tudo dando errado. Não é normal. Você tem que orar. Não é só vir ao culto, às reuniões. Há muitos anos eu li o testemunho de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ele foi um irmão na fé. E Jesus se manifestou, se apresentou a ele mais de uma vez. E uma das vezes ele diz que Jesus veio, eles estavam conversando, e de repente um diabo começou a ficar entre os dois. E ele estava incomodado porque Jesus falava, só que a outra parte ele não conseguia entender porque o diabo estava bem no meio, atrapalhando a conversa. Ele começou a ficar incomodado, ele pensava, será que Jesus não está vendo que tem um diabo aí atrapalhando a nossa conversa? Até que ele disse para Jesus, Jesus, você não está vendo o diabo? Sim, eu estou, mas eu te dei autoridade, expulsa do nosso meio. Você tem autoridade. Não olhe para a sua carne, nem para as coisas que você faz. A sua mente é mente de Cristo. Se você começa a ficar com a mente perturbada, expulsa, diabo, sai da minha mente. Diabo, sai das minhas emoções. Eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo.
Eu sou coroado de graça, de misericórdia. A minha casa é abençoada, a minha esposa é abençoada, meu marido é abençoado. A minha esposa não come o pão da preguiça, não. A minha esposa é ajudadora idônea. Ora, meu irmão. Não fica olhando tudo e achando que Deus sabe. Sim, Deus sabe que te deu autoridade, você não usa. Existe uma responsabilidade sobre você e sobre mim. Nascemos de novo. Você não é um coitadinho, eu não sou uma coitadinha. Nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Então vamos nessa noite ver a autoridade que Deus nos deu. Você precisa aprender a expulsar demônios das suas emoções, dos seus negócios, da sua vida, dos seus filhos. Nós temos que entender que a nossa vida hoje está firmada em uma verdade eterna. Você é amado de Deus, eu sou amada de Deus. Então vamos ver aqui em Lucas 10, versículo 3. Aleluia. Porque nós temos a impressão de que os demônios, aqueles que nós conhecemos, são aqueles demônios que se manifestam, que caem no chão, que grita, que faz uma porção de estardalhaço. Mas os piores demônios, existe uma hierarquia demoníaca. Os piores demônios são os demônios da mente, os intelectuais que escrevem livros que estão por aí, sendo vendidos, livros que você talvez esteja comprando e lendo, sendo influenciado pela mente de Satanás, de um demônio intelectual que faz leis. Porque demônios, eles são espíritos, eles usam, o que eles vão usar? Pessoas. Você acha que às vezes tem tantas coisas que te perturbam, pensamentos que parecem que são pensamentos que estão gerados em você, mas são gerados não de você, fora de você. É um diabo lançando setas sobre a sua mente, trazendo intrigas, mentiras. Se levante na autoridade que você tem. Diabo, solta os meus negócios, sai do meu caminho. Solta, sai do meu casamento. Diabo, sai, para de perseguir meus filhos agora e imediatamente. Os meus filhos são ensinados do Senhor. A minha esposa é assim uma ajudadora idônea. O meu marido é um homem de mãos santas. Assim eu creio. Não seja passivo. Seja atuante naquilo que Deus deu para você. Você acha que quando eu venho orar aqui no ministério, eu não fico só adorando. Eu oro também por vocês, para que o diabo não fique roubando a palavra dos nossos corações. E é isso que você tem que começar a entender, tem uma autoridade. Então vamos lá, Lucas 10, 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Não fique negociando o evangelho de lugar em lugar. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Olha essa palavra, curai os enfermos. Ele não fala orai pelos enfermos, ele diz curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Pega o versículo 16, já estamos chegando lá, onde eu quero chegar. Quem vos der ouvidos, versículo 16, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha só a sequência.
Rejeitar a palavra, rejeitar Jesus, é rejeitar o próprio Deus. Não dá para você dizer, olha, eu creio em Deus, mas esse negócio de Jesus, eu não acho que é só Jesus que leva a Deus. Tem outros caminhos. Você está rejeitando o próprio Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós temos que começar a entender isso. Então, quem dá ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Então, a palavra de Deus, quando alguém te rejeita, não é você que está rejeitando. Isso é importante você entender. Está rejeitando a palavra de Deus que está em você. Porque aquilo está incomodando o outro. É a verdade de Deus em você que causa fica desconfortável aquele relacionamento. Tem uma verdade em você que o outro não quer enxergar, ele não quer ouvir. Então não é você que está sendo rejeitado, é a palavra de Deus em você. É a palavra que a pessoa está rejeitando, a palavra, a verdade que está estabelecida em você. E olha só, versículo 17. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei o quê? Autoridade, para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Em nada, absolutamente vos causará dano. Então não tenha medo do diabo, ele já foi vencido por Jesus. O diabo já foi vencido, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, naquela cruz, lá em Colossenses, está escrito que o diabo, Satanás, foi despojado, ele foi envergonhado, foi humilhado pela cruz de Cristo. Existe uma guerra no mundo espiritual. Você não tem nem noção do quanto Deus protege você e a mim. Mas como que você se mantém guardado pela palavra de Deus? Guarda teu coração. Guarda o teu coração. Não deixa amargura, não deixa as setas de Satanás entrarem no teu coração. Olha só, vamos lá. Versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Teu nome está escrito nos céus? Este é um cartório celestial. Por que você vai escolher a morte se você pode escolher a vida? O meu nome está escrito no céu. Eu acredito que o seu também. Não olhe para aquilo que você sente. Não olhe para aquilo que a tua carne está falando para você. Ela está mentindo para você. Você não é aquilo que você sente. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é filho de Deus, tem autoridade de filho. Você foi lavado no sangue do Cordeiro, as coisas velhas ficaram para trás. É seu direito andar enriquecido nessa terra, na sua geração. É seu direito andar suprido. É seu direito andar curado, andar livre de condenação. Não deixa o diabo te condenar. Fala para ele, diabo, mentiroso. Os meus pecados foram perdoados, levanta, sacode a poeira e anda. Não fica parado no mesmo lugar. Ah, mas eu matei. Você matou alguém? Se arrependeu? A Bíblia diz que mesmo que o seu pecado for vermelho como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Está lá em Isaías. Se você se arrepender, tudo é transformado, é mudado. Vamos pegar Marcos 16. Volta um pouquinho, Marcos 16. Vamos ver o que o Senhor está dizendo aqui, Marcos 16. Versículo 14. Marcos 16, 14. Eu quero que vocês vejam o mover do mundo espiritual e como você tem autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas.
Você vai ver aqui Jesus expulsando demônios. Jesus expulsava demônios. E ele fala, se você crê em mim, você também expulsa, na autoridade que eu te dou. Então, ore pela tua empresa, pelo seu trabalho, pelo seu casamento. Tem alguma coisa que está perturbando? Não é normal? Diabo mentiroso, solta a mente do meu pai. Solta a mente do meu filho, do meu marido. Medo, tormento, vão embora agora. Todo o tormento saia da minha mente. Você tem autoridade, meu amado. Não aceite como verdade. Você tem que usar, não é aquilo que você sente. É a autoridade que é dada a você. Você tem autoridade de filho de Deus. É simples você entender, por isso que ele compara muito como família. Você não tem hoje autoridade para entrar na minha casa e andar pela minha casa, no meu quarto, deitar na minha cama, mas o meu irmão entra, tem a chave, ele entra, ele é filho do mesmo pai, da mesma mãe. Ele entra na minha casa, ele abre a geladeira, ele vai em todos os cômodos, se ele quiser. Eu não posso entrar na sua casa. Por mais que você goste de mim, eu não tenho essa autoridade. Eu não posso chegar o que eu quero. Eu tenho que ligar, marcar um horário, ver se você está em casa. Não tenho a chave da sua casa. Mas hoje somos família. Deus é o nosso Pai, nos deu uma autoridade de filhos. Vamos pegar essa autoridade, não vamos permitir que Satanás fique ser andando conosco, com a nossa vida. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É o não crer que te condena. As pessoas acham que só o fato de serem batizadas nas águas serão salvas. Quem não é batizado nas águas não é salvo. Não é real isso. Você é batizado nas águas porque você crê. Não é para ser salvo. Aquele que escolhe ser batizado nas águas é porque ele crê. Não é para ser salvo. Não é o batismo de João Batista para arrependimento. Você é batizado porque você já se arrependeu dos seus pecados. Então você se batiza nas águas. Você quer praticar, é um ato de fé. Estes sinais, versículo 17, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, Jesus diz. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Quem pode falar em outras línguas? Quem pode expulsar demônios? Aquele que crê. Você crê? Então você fala em outras línguas. O ramacho koroborabaha, shiriki kandamaso koroborabaha. Quem crê, fala em outras línguas. Simples assim. Quem crê, expulsa demônios. Diabo, sai do meu caminho. Solta minha vida financeira. Em nome de Jesus. Tormento, sai da minha mente. Você tem que começar a usar a sua autoridade. Oh, aleluia. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Oh, glória. Pega Mateus 17, vai um pouquinho para frente. Versículo 18. Olha Jesus repreendendo um demônio aqui.
Mateus 17, 18. Era um filho de um homem que foi até Jesus. O filho dele era um lunático. Sofria muitas vezes, caía no fogo, na água, porque o diabo fazia isso com ele. E olha só, Mateus 17, 18. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então tem coisas que você tem enfermidades que não são naturais, porque o seu corpo sofreu, tem situações acontecendo no seu corpo físico. Tem situações que realmente é um demônio que encostou e trouxe enfermidade. Você tem que fazer uma diferença sobre isso. De repente, está tudo bem, vem, instala uma enfermidade do nada. Repreenda, diabo, sai com essa enfermidade do meu corpo, solta o meu filho. Nós temos que começar a buscar a nossa edificação, o nosso crescimento. Se aproximar cada vez mais da verdade do nosso Pai Celestial. Pega Lucas, vamos para Lucas 4. Versículo 33. Outro que Jesus expulsou. Como Jesus fazia, nós podemos fazer também. Lucas 4, 33. Acharam? Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então nós temos que começar a pensar que nós podemos andar nessa autoridade que já nos foi dada porque somos filhos. Pega Mateus 9 comigo. Vamos voltar. Mateus 9. Mateus 9, 32. Jesus havia curado 2 cegos e depois apareceu este homem. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. Além de ser mudo, ele estava endemoniado. Mas olha que interessante. E expulsando o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Quando ele expulsou o demônio, imediatamente aquele que era mudo passou a falar. Então nós temos que compreender que existem várias frentes de batalha. E as frentes sempre estão por meio da oração. Nós temos que orar. Pega Efésios 6 comigo. Vamos para Efésios. Aleluia. Capítulo 6 de Efésios, versículo 10. A partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos, aonde? No Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o diabo, ele monta ciladas? Sim. Eu já tive muitas experiências em relação a expulsar demônios. Mas uma experiência foi muito marcante para mim. Aliás, 2 experiências foram muito marcantes para mim. Eu era recém-convertida, eu estava na minha casa, aquele dia eu estava jejuando, eu estava orando. E uma pessoa me ligou na hora do almoço, eu podia ir na casa dela, que a mãe dela não estava passando muito bem.
que você podia ir lá orar. Que a mãe dela estava tendo uns comportamentos estranhos. E eram 2 irmãs. 2 pessoas que eu conheci. Eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, elas me receberam, comecei a conversar com a senhora que estava na casa. E então estava a filha, a mãe. Eu não sabia que tinha uma terceira pessoa na casa, que era parente. E eu comecei a pregar para as 2 mulheres, sentadas assim, eu fiquei de pé, e a cozinha era atrás de mim. E quando eu estava ministrando para elas sobre nascer de novo, Jesus, orando com elas, eu só vi o olhar delas de espanto. E quando eu olhei para elas, o olhar delas como se tivesse visto alguma coisa assim tremenda, eu virei para ver o que elas estavam vendo. Só que como era tapete a sala, então não dava para perceber os passos. E era aquela pessoa que estava na cozinha, ficou endemoniada, veio com uma faca. Ela ia me atingir. Só que quando ela bateu com a faca, ela caiu para trás. Por quê? Porque nós somos cercados, você não está sozinho. Eu não estava ali passeando. Existe uma autoridade. Satanás, você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada vai te causar. Final da história, a pessoa também foi liberta, se converteu, ficaram as 3 sentadas na minha frente e pregando o evangelho, oraram em línguas e eu fui embora. Um outro caso que me chamou a atenção foi na minha casa. Uma pessoa foi na minha casa, também na hora do almoço, e ela não estava bem, ela sentou. Quem já foi na minha casa e sabe como era a sala das reuniões na minha casa, antes de ser aqui, sabe que tem a sala e tem um corredor onde é o banheiro, mas tem um espaço, então tem uma cadeira aqui. E a pessoa sentou ali, e aqui é um lugar, assim, é um cômodo, né? Tem a parede. E eu comecei a ministrar para aquele homem, e ele caiu na minha frente, endemoniado, e ele se jogou com uma rapidez tão grande contra a parede, parecia uma serpente, de verdade. A pessoa fica totalmente transformada. E quando ele veio para cima de mim, é como se alguma coisa parasse ele, é como se tivesse um muro entre eu e ele. E ele voltou, do mesmo jeito que ele veio, ele bateu e voltou. E eu comecei a orar. Só que aí Deus me deu uma outra estratégia. Eu não expulsei. Eu comecei a adorar e louvar ao Senhor. Você tem que ouvir a instrução no teu espírito e não ter medo. O que aconteceu? Ele foi liberto. Não fiz nada. Simplesmente comecei a adorar e louvar o Senhor. Satanás, ele é o pai da mentira. Você tem autoridade. Você não pode ficar quieto, com medo, acuado. Com medo do quê? Se você tem autoridade de filho do Deus Altíssimo. Então comece a pensar que as coisas no mundo espiritual são reais, que você é um embaixador nessa terra. Já viu quando um embaixador anda com batedores na frente? Tem anjos te guardando. Você tem que aprender a autoridade, o amor do Pai. Ah, eu fiz coisa errada. Peça perdão, sacode a poeira e continua. Deus não está falando, olha, quem não tem nenhum pecado vai expulsar. Quem crê em mim, você crê? Mas, Senhor, você crê em mim? Então você expulsa demônios. Mas, olha, eu acabei de beber, eu bebi. Tá bom, está escrito lá, você crê em mim? Eu creio, então você pode expulsar. Não está escrito, ó, quem nunca bebeu, ó, só pode expulsar demônios quem é batizado nas águas, quem ora em línguas. Está escrito nada disso, está escrito assim, você crê, Darcy? Então você expulsa demônios. Eu creio, então você expulsa. Não fala tem que ter 5 anos de igreja, ó, tem que ter no mínimo, para expulsar demônio tem que ter no mínimo 5 anos de idade. Está escrito nada disso, está escrito você crê? Eu creio. Então você expulsa demônios. No nome de Jesus. Então olha só, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder de ficar firmes contra as ciladas do diabo, uma coisa que você não vê. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. A nossa luta não é contra pessoas. Pare de odiar pessoas, não são pessoas o teu problema. O problema é quem está na mente daquela pessoa. O diabo está usando aquela pessoa para te atingir, para destruir tua empresa, destruir seu casamento. Não é contra aquela pessoa. É você que tem que orar, expulsando. Comece a pensar. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é no mundo espiritual, contra as forças da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Isso aqui fala sobre uma vida de amadurecimento, de crescimento. Você nasceu de novo. O que eu descobri na minha caminhada cristã? Todo aquele que nasce de novo e começa a orar em línguas em seguida, e começa a praticar a oração em línguas, e ora 1 hora em línguas por dia, no mínimo, 2 anos depois dessas práticas, dificilmente essa pessoa se desvia do caminho. Ela começa a crescer saudável, é uma construção sadia. As mentiras de Satanás são reveladas. As fortalezas começam a ser destruídas. Você quer mudança na sua vida? Pratique a palavra. Ore em línguas. Leia a palavra, perdoa. Saia da preguiça. Faça o que tem que ser feito. Para de ter dó de você mesmo. Deus é o dono do ouro e da prata. Você não está aqui sozinho. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Comece a acordar, acorda nessa noite. Levanta do teu lugar e começa a dar passos. Comece a adorar a Deus. Comece a buscar a revelação da palavra dele. E como que você começa? Eu não sei orar. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8, você não sabe orar como convém. Por isso ele mandou o Espírito Santo para orar por nós. Então você ora em línguas. Comece a orar no Espírito. Passe tempo todo dia orando em línguas. E eu duvido que a sua vida não vai mudar. Você vai largar de ser medroso, covarde, porque tudo isso faz parte da sua carne que está mandando em você. Porque a verdadeira Rita não é covarde. A covardia está na minha carne. Não está em mim, no meu homem interior. Eu nasci de novo, eu tenho uma vida abundante em Cristo. Você tem uma vida abundante. Comece a pensar em quem você se tornou como filho de Deus. E olha só, em versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas como que se apaga? Com o escudo da fé. Você levanta teu escudo? Fé fala, fé se comporta. A fé pertence aos santos, aqueles que nasceram de novo. Todo mundo que nasceu de novo tem fé. Aleluia. Olha só, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo em línguas no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é uma das passagens mais incríveis que eu vejo na Bíblia. Porque ela revela para você que a sua luta não é uma luta natural.
Então, nessa noite, vamos pensar no que é que está dando errado na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida financeira. Por que é que você é tão disperso? Por que a palavra não fica dentro de você? Será que não tem alguém roubando a palavra do seu coração? Será que você não está alheio às ciladas, estratégias de Satanás? Porque Satanás é um estrategista, só que você tem o Espírito Santo. E ele é maior, não dê ibope para o diabo, não dê valor para ele, não fique exaltando as coisas dele. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Você é um vencedor, uma vencedora. Vamos nos levantar nessa autoridade. Vamos repreender toda essa operação maligna que está atrapalhando a nossa casa, nossos filhos, nosso marido, nossa vida. Tem doenças que não são naturais, vamos assim dizer, que é um diabo que trouxe na sua casa. Do mesmo jeito que quando Jesus expulsou aquele homem endemoniado, a pessoa voltou a falar. Então vamos, nessa noite, começar a pensar em quem nos tornamos, em quem somos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Começa a pensar sobre isso. Deus te ama e te deu autoridade de filho e de filha. Não vamos ficar acuados, com medo. É de recurso financeiro que você precisa? Deus é provedor. É de paz? Ele é o Senhor da paz. Ele é o príncipe da paz. É de força para você vencer? Ele é a tua força. Então, no seu lugar, junto comigo, comece a pensar na vida abundante que Ele te deu. O quanto Ele te ama. Não aceite as mentiras de Satanás, você não é fraco, você foi feito forte nele. Você não é um coitado, você tem a força do Espírito Santo agindo em você. Pai, nessa noite nos levantamos contra toda operação das trevas, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa casa, nossos filhos, sobre o nosso casamento. Nós nos levantamos contra toda operação das trevas neste lugar, no meio de nós. Toda operação de Satanás contra o ministério, contra as pessoas que estão comigo aqui nessa noite, contra as pessoas que estão comigo pela internet, tudo aquilo que é mal, que é maldade, que foi lançado do inferno contra nós. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão diante da tua igreja. Nós saqueamos o inferno nessa noite e nós dizemos: solta as almas da nossa casa, diabo. Solta a nossa parentela, diabo. Solta a nossa parentela. O nome de cada um dos nossos entes queridos está escrito no livro da vida. Solta agora e imediatamente os nossos entes queridos. Solta a nossa vida financeira, diabo. Sai do nosso meio. Todo tormento vai embora agora. Toda operação maligna saia do nosso meio agora.
Todo ataque de Satanás contra a nossa casa, contra nós, cessa agora e imediatamente. Nós somos homens e mulheres livres no poder do nome de Jesus. Obrigada por essa noite de glória, Pai. Noite poderosa, noite de vitória. Nós cantamos a vitória nessa noite. Nós temos um canto de vitória. Nós confiamos em Ti. A Tua palavra é a verdade, Pai. A Tua palavra é poderosa, é viva, eficaz, é cortante. A Tua palavra é libertadora. A Tua palavra é curadora. A Tua palavra, Pai, nos faz crescer. Nós Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que temos paz. Nós sabemos que Cristo é a nossa paz. Nós sabemos que Ele é a nossa força, Ele é a nossa justiça. Ele é tudo para nós. Nós não temos medo. Aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Obrigada pelos nossos celeiros fartos que transbordam nessa noite. Nós dizemos norte, sul, leste, oeste. Entreguem tudo que vocês estão retendo de nós nessa noite, em nome de Jesus. E tudo aquilo que é maligno saia do nosso meio. Toda doença caia de nós agora. Todo mal vai embora, nós podemos andar, nós podemos falar, nós temos uma mente sadia. A nossa mente é livre de toda perturbação nessa noite, em nome de Jesus. Não há mais condenação sobre nós. Nós Te agradecemos, Pai, e Te louvamos em nome de Jesus. Oh, aleluia. E para terminar, Marciana canta uma música, um louvor, aleluia. Aleluia. O bom é que estamos em casa, em família, né, Fran? Obrigada, Pai. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida, obrigada, Jesus, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigada, Pai, nós Te amamos. Obrigada, Pai, porque pensamento de bom futuro tem o Senhor a nosso respeito. Obrigada, Pai, porque o Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perde o controle, Pai. Obrigada, porque o Senhor é aquele que conhece o anseio do nosso coração. O Senhor vive, o Senhor vive. Obrigada, Jesus. Podemos crer, Pai, no amanhã, porque o amanhã pertence a Ti. Obrigada, Pai, de todo o nosso coração. Nós Te agradecemos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não temos por que temer. Mas eu bem sei, que a minha vida, obrigada, Pai,
Pai, que a nossa vida está nas tuas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Uma noite abençoada, meus irmãos.